Aloha galera, Projeto Marcas de Combate falando da história da menininha dos fósforos. Essa história, ela faz parte do capítulo As Águas Claras, o sustento da vida criativa. Antes dessa história, nós vimos a história da La Chorona, aquela mulher, né, que joga os filhos no rio poluído quando ela recebe uma crítica, quando ela recebe uma negativa, tá? Sendo essa negativa algo interno ou externo, ela desiste dos seus projetos, das suas ideias, dos seus filhos, das suas criações. Mas a gente já viu como resgatar essas ideias limpando o nosso rio. Nessa história da menininha dos fósforos, o nosso conhecimento verticalizado é sobre foco, como manter o foco. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma menina cujas ideias, né, cujos projetos, cujas criações não são valorizadas, tá? E ela, ao invés de sair para o ambiente ou tomar uma atitude que leve, né, à valorização das suas criações, ela fica presa, perdida em fantasias. Então ela fica riscando os fósforos, cada vez que ela risca o fósforo, ou seja, cada vez que ela empreende, né, uma energia do seu fogo criativo em algo, ela vê uma fantasia. E a gente já conversou sobre essas fantasias, tá? Então assim, por que a gente fica preso nessas fantasias ao invés de sair? Primeiro, porque a gente não tem um grupo de apoio, né? Segundo, porque nós não temos recipiente para os nossos projetos. A gente começa as coisas sem pensar aonde aquilo, como que vai ser o formato daquilo, aonde que aquilo pode ser contido para que se concretize. É muito importante. Vou ler aqui. Quais os motivos da mulher, né, ficar presa nessa história de fantasia quando o que ela gostaria mesmo é de estar colocando as criações dela no mundo? Compreendemos seus motivos. Quando a mulher tem os seus sentimentos congelados, ou seja, ela está sem esse apoio, sem receber, né, calor para suas criações, quando ela não consegue mais se sentir, quando o seu sangue, sua paixão não mais atingem as extremidades da sua psique, quando ela está desesperada. Em todos esses casos, uma vida de fantasia é muito mais agradável do que qualquer outra coisa ao alcance dos olhos, tá? Então, a gente acaba, né, entrando em ilusões. A gente começa a se iludir. A nossa psique começa a se iludir. Então ela agora vive no fogo de fantasia da satisfação de todos os seus anseios. Então o que aparece para ela? Aparece um banquete, aparece uma árvore de Natal, aparece a avó, né? Esse tipo de fantasia é como uma mentira. Se você a repetir com bastante frequência, começará a acreditar nela. A gente precisa sair dessa pegadinha. E aí a Clarissa fala assim: olha, existem inúmeros livros, métodos, técnicas para você aprender a planejar e a manter o foco de maneira consistente. Busque esse conhecimento. E esse, gente, é um dos grandes motivos de eu ter feito o projeto Offloading, tá? Por causa disso. Porque ele é tudo a ver com como usar o seu tempo. Só que a gente sabe que a gente precisa destravar em 3 esferas essas questões. No mundo material, onde a gente precisa, né, saber como fazer as coisas acontecerem no mundo mental, porque nós temos aqui várias reações químicas acontecendo, temos também vozes sabotadoras acontecendo, e no mundo emocional, porque várias das nossas travas são ligadas a ilusões de coisas que a gente não conseguiu encarar em determinado momento da vida, e tá tudo certo, tá tudo bem, mas que agora eu quero encarar. Então, como fazer? Eu preciso do quê? Do calor das outras pessoas que valorizem a mim, as minhas ideias, as minhas criações, os meus projetos, tá? Então, esse é um grande recado da história da menininha dos fósforos, tá? E ela fala assim, né, tipo, trata-se de um fato psíquico que quando a libido ou a energia definha ao ponto de não mais se ver a respiração no espelho, que é o caso da menina dos fósforos, que acaba congelada na fantasia da avó, né? A natureza da vida, morte e vida aparece, representada aqui pela avó. É a sua tarefa de chegar no momento da morte de alguma coisa, de incubar a alma que deixou sua casca para trás e de cuidar dessa alma até que ela possa renascer. Então nós vamos empreender ações para que isso aconteça. A gente vai ter que deixar coisas que estão, né, congeladas, que não fazem mais sentido, morrerem para que outras possam nascer, tá? E essa é a bênção da psique de todo mundo. Mesmo diante de um final doloroso, quanto da menina dos fósforos, há um raio de luz.
Quando se reúnem tempo, insatisfação e pressão suficientes, a mulher selvagem da psique lançará vida nova à mente da mulher, dando-lhe a oportunidade de agir em seu próprio interesse mais uma vez. Como podemos ver pelo sofrimento envolvido, é muito melhor curar a nossa dependência da fantasia do que aguardar com desejo e esperança que sejamos ressuscitadas dos mortos. Então vamos encarar essas fantasias, essas ilusões e vamos trabalhar para destravar nossa vida criativa. Eu volto no próximo vídeo com a terceira história que faz parte deste capítulo de conhecimento vertical sobre a criatividade, que é os 3 cabelos de ouro. Beijo, gente!